O cara faz de conta que lê a Bíblia. É melhor você dar um pedaço de papel para o cara, decora isso aqui, pronto, está resolvido. Porque aí não é hipocrisia. Bíblia na igreja é hipocrisia. Não tem como aliviar isso. A igreja vive de ignorância, mais nada. Oswaldo, recentemente, no clube do livro que a gente fez lá no IPACEF, nossa formação em ciência e filosofia, a gente estava discutindo alguns trechos que pareciam ser confusões na hora da tradução ou dificuldades do tradutor para colocar ali as ideias da Sabine Rosenfelder, que é uma física teórica, e surgiu essa questão, então, né? Até que ponto ela não se comunica tão bem, às vezes ela é um pouco confusa, ou até que ponto foi a tradução ali que não ficou tão límpida, tão clara. E isso tem a ver com o papo nosso daqui de hoje. Até que ponto as Bíblias que chegam até nós contêm uma tradução que não é tão límpida, tão bacana assim, em relação àquilo que o autor dos textos queria dizer, queria expressar. Existe mesmo, então, no final das contas, esse problema de tradução? Existiria uma distorção, talvez até mesmo intencional, não sei, né? Você pode explicar isso aí pra gente, nesse processo de tradução, ou o negócio não é tão ruim assim? Qual seria o problema das traduções aí, que justifica, inclusive, você estar fazendo a própria tradução da Bíblia? É. Bem, eu vou começar dizendo, Daniel, que se a pessoa tem uma preocupação igrejeira, para não dizer eclesiástica, porque aí o público médio não vai saber nem do que eu estou falando, mas ele é membro de igreja e ele quer uma Bíblia para usar na igreja. Qualquer Bíblia. Tanto faz, não faz diferença nenhuma. Uma Bíblia porcamente traduzida, uma preciosidade não vai fazer diferença nenhuma porque vale a interpretação do pastor. Então só deve ter preocupação com Bíblia quem não está sob o cabresto de pastor. Quem está sob o cabresto de pastor? E se está na igreja, está e tem preocupação com Bíblia, está dando chilique de crente Nutella. Agora, eu quero uma Bíblia para eu compreender a Bíblia a partir do sentido dos autores. Não vou dar a minha opinião, eu vou dizer fatos. Eu tenho uma playlist lá no canal que é a maior playlist do canal, ou a segunda maior, chamada Minuto Bíblico. Eu tenho 30 Bíblias ali, aqui na minha estante. Não são todas as Bíblias possíveis em língua portuguesa que eu poderia ter, tem outras ali. Eu escolho determinados versos bíblicos que eu sei que são problemáticos, já fiz isso com os 30 versos, e avalio em um vídeo cada uma das versões. Eu primeiro mostro o texto hebraico, traduzo, o texto grego, traduzo, e aí vou olhar as Bíblias. De Bíblia de Jerusalém, essa não dá nem para chamar de Bíblia, que é tal da A Mensagem. Chamar aquilo de Bíblia já é um elogio. Então, das melhores, a TEB, a Bíblia CNBB, a Pastoral, todas as Bíblias, eu só não avaliei ainda a Bíblia Vida da Paulinas Nova. Cara pra caramba, e eu vou gastar um dinheiro para saber que está traduzido errado. A melhor erra a metade. Eu não estou dizendo, presta atenção para ninguém sair falando besteira. Eu não estou dizendo que a melhor Bíblia traduz errado a metade da Bíblia. Desses 30 versos que são selecionados, e eu não paro de fazer, vou fazendo constantemente. Vou escolher outro verso, vou lá e analiso as 30. A melhor erra a metade. As piores erram 90, 95% dos textos. Vou te dar um exemplo. Hebreus 11:3. Hebreus 11:3, se vocês pegarem as Bíblias de vocês, a única que vai estar traduzida mais ou menos certo, está sentado, é a da Testemunho de Jeová. O resto está tudo errado. Porque a palavra que está lá é a palavra éon, que é era, tempo. E todos os tradutores brasileiros, e mesmo estrangeiros, mas de estrangeiro eu não analisei nenhum por cento, traduzem que Deus criou o mundo. Está errado. O sujeito não entendeu o que está lendo. O que o texto está dizendo é que os acontecimentos são determinados por Deus, não que o mundo foi criado. Que o mundo foi criado é dito em outros textos, não estamos discutindo isso. Esse texto não tem nada a ver com criação de nada, é a determinação dos tempos. Deus vai fazer, por isso que as testemunhas esperavam, porque eles sabiam que Deus ia fazer acontecer. Nenhum tradutor, nenhum. Você pega, por exemplo, um texto como o 1 Reis 22. Você, em hebraico, você não tem artigo indefinido, você tem artigo definido só, o que significa que uma palavra, quando tem artigo, tem artigo. Quando não tem, você pode traduzir a palavra pura
por exemplo, que é o caso que eu vou mencionar, ruach, que nessa passagem o pessoal traduz como espírito. Eu não traduzo rua como espírito, mas espírito. Então, se tiver só ruach, você pode traduzir espírito, um espírito ou o espírito. Tanto faz, o contexto permite que você o faça. Mas se tiver ha-ruach, o espírito, você não pode traduzir um espírito. Metade das Bíblias bota um espírito. Por quê? Porque é o espírito que o teólogo tradutor, que é tudo teólogo, interpreta que é o Espírito Santo de Deus. Idiotice, porque meter Espírito Santo, que é Niceia, no Antigo Testamento, é coisa de jegue, não pode dizer para Deus que vai fazer o profeta mentir para matar o rei. Então, o que eles escrevem? Adultério de propósito, nesse caso é de propósito, para o crente ler um espírito e entender que é o diabo. E nem tem diabo na Bíblia. Na igreja, tanto faz, porque se tiver lá espírito, um espírito, três espíritos, 90 espíritos, o pastor vai dizer, é isso e é isso, acabou. Agora, pense o cara que quer estudar com seriedade. Está sendo enganado. Está sendo Então enganado. teria que ter essa habilidade para traduzir, para ir lá no texto em hebraico, para conseguir entender, sendo que a maioria das pessoas não tem esse domínio, né, Oswaldo? E aí A acaba tendo uma, esmagadora. A né? esmagadora. Quer ver um outro texto que é extraordinário? Famosíssimo, Eclesiastes 12:1, também avaliei lá. Lembra-te do teu Criador. Não é criador, está no plural. A palavra é plural. Mas então é um texto politeísta? Não, é pai e mãe. Lembra-te dos teus criadores? É como a gente fala, os que te criaram. Lembra-te dos que te criaram, que já estão velhos. Porque você está na sua juventude, mas você vai chegar na idade deles, quando a perna está fraca. Porque o autor de Eclesiastes fala que a vida é breve, né? Então ele dá três informações. A vida é breve, o final é uma desgraça e morreu, acabou. Então é um livro realista. Então ele termina assim: lembra-se dos teus pais, dos teus criadores. Até hoje eu só encontrei uma única Bíblia que botou criadores, mas botou com C maiúsculo. Não entendeu o que eram os pais. Continua. Então tem as Bíblias para pesquisa. Se você quer pesquisar, não pesquise tradução, você tem que ir para o hebraico. Não dá. Então se benze, pega três Bíblias, pega a Bíblia de Jerusalém, tem que se benzer, não tem jeito. É Bíblia de Jerusalém, pega Tebe e pega uma evangélica, Almeida, e vai. Mas não pregue em cima disso, porque você vai falar asneira. Porque quando Então, você pelo chega com. menos, Oi? então, pelo menos ter algumas versões em mãos para comparar, para estudar um pouco, diminui a chance de erro, mas também não elimina. Pelo que você está Não, explicando, o porque no ideal é caso dominar de, os idiomas originais. no caso de Hebreus, ele vai pegar 29 Bíblia. Aí ele olha para Testemunho de Jeová, não. Testemunho de Jeová, não, mas é a única que está certa. Porque eles traduzem. Não é que está totalmente certa, mas vá lá. Botou que Deus criou os séculos, mas na continuidade ele fez uma besteira lá. Mas eu não estou dizendo, longe disso, que a Testemunho de Jeová é a melhor Bíblia, não, porque é das piores. Só que aí ela acertou. A Entendi. Bíblia da Testemunho de Jeová é horrível. Quer ver outra coisa horrível? O Tanar, da editora Sefer. É traduzida por um judeu. Você pega o texto hebraico, é um judeu traduzindo e dá vontade de jogar pela janela. Ficou Agora, ruim, entendam então. bem, eu estou falando que é aqueles versos selecionados. Tá. Se você abstrair que eu fui direto na ferida, erraram 0,2% da Bíblia. Entende? Porque os outros versos, o nome dele era José, ele comeu lá um pedaço de pão. Não tem como o cara fazer besteira aí. Mas o Uhum. problema é onde a cabeça do leitor podia trincar, a lucidez nascer, e é abortado. Um outro texto Hum. também, mas é um dos piores. O Salmo 53 é o pior texto traduzido da Bíblia. Não tem uma Bíblia nacional, uma, que traduza direito. Esse eu Hum. avaliei verso por verso. É o que começa dizendo, segundo as versões, né, existe um nécio no seu coração, Deus não existe. E aí o troglodita do tradutor, que é um crente, já acha que é ateísmo, tem nada a ver com ateísmo, mas nada a ver com ateísmo. Então eu diria assim, para pesquisa, não. As Bíblias são muito ruins. Para a igreja, todas são excelentes. Para a Ah, igreja, qualquer Bíblia serve, porque é pesado o que eu vou dizer, mas a população brasileira, o pessoal costuma dizer que é 75%. Eu acho que é mais. 75% é analfabeto funcional, não sabe ler texto, então sai da escola
aprende com a professora, que é crente, é católica. Aí vai ensinar a pessoa a ler na escola. Mas quando chega na igreja, desensina, porque a igreja você não pode ler o que está escrito, você tem que ler o que o pastor diz. Então, a gente tem um modelo de formação de leitura absolutamente deficiente, horroroso. A gente tem uma fábrica de analfabetos funcionais funcionando 24 horas por dia no Brasil. Você sabe, Oswaldo, que tem igreja evangélica em que os pastores, inclusive, são incentivados ou são desencorajados, melhor dizendo, a estudar a Bíblia, a fazer teologia, que existe como se fosse uma cartilha do que deve ser pregado ali e estudar a Bíblia para quê? O foco é outro. Inclusive, em algumas, o foco é mais no dinheiro do que em Jesus. Então, eu recebo pessoas aqui, inclusive ex-pastores, que trazem esses tipos de relato. Então, o sujeito está confiando num líder religioso que sequer estudou a Bíblia, que deveria ser a base de seus ensinamentos, de suas orientações ali. Então, o trem é feio, rapaz. Agora, olha só, eu sei que é meio chocante o que eu vou dizer. Não faz diferença nenhuma para uma outra igreja, porque outra igreja diz que você está estudando a Bíblia e não está. O cara mete o planeta Terra na Bíblia. O cara pega lá Gênesis 1 e diz que Deus criou o planeta Terra. Faça-me um favor. Então o cara faz de conta que lê a Bíblia. É melhor você dar um pedaço de papel para o cara, decora isso aqui, pronto, está resolvido. Porque aí não é hipocrisia. Bíblia na igreja é hipocrisia. Não tem como aliviar isso. A igreja vive de ignorância, mais nada. E o mais irônico é que a crítica bíblica surgiu porque Lutero mandou os alemães lerem a Bíblia. Os pastores pietistas começaram a ler a Bíblia e começaram a perceber que o que estava escrito não era o que eles pregavam. Uhum. Já disseram que quem inventou a crítica bíblica foram os iluministas. Quem fala isso é mentiroso ou é burro. Quem inventou a crítica bíblica foram os pastores pietistas, reformados e luteranos. Quando chegou no final, em 1787, essa data é a data mais triste da história da Bíblia no Ocidente. Johann Philipp Gabler propôs à igreja alemã separar teologia e Bíblia. Pastor, igreja, teologia. Aquela distinção católica. A gente prega as nossas doutrinas, mas vamos separar a Bíblia. A Bíblia é história, é uma disciplina histórica. Disseram não. Tem nada a ver com o iluminismo. Aí depois, claro, quando veio à tona a Bíblia e todo mundo começou a ler, os iluministas nadaram de braçada. Mas você veja um iluminista como Voltaire, a briga dele com a igreja, porque a igreja estava usando muito misticismo e ia perder o controle sobre a massa. Quer dizer, o interesse dele era controle da população para ele poder ficar vivo. Rico no meio de pobre tem medo de acordar morto. Então, ele tinha medo da igreja perder o poder. Quem de fato levou ao desenvolvimento a crítica bíblica foram os pastores. E eu Interessante. fico pensando assim: a minha vida foi a vida daqueles pastores. Eu nunca fui pastor, mas a minha crítica bíblica nasceu toda da pesquisa bíblica em Seminário Batista. Quer dizer, eu vivi no microcosmo o que o protestantismo experimentou no macrocosmo. Só que quando chegou na hora do vamos ver, a igreja fez as contas e falou: não, se a gente jogar isso fora, Lutero acaba. Não há razão para a gente ficar fora da igreja católica, porque a gente vai virar uma igreja católica. Mas é uma igreja católica. A diferença é que não pode dizer, não pode E você confessar o acabou, pecado. e você Oi? acabou se desconvertendo, né? Estudando bastante Sim. e tudo, acabou Sim, te tem gente que afastando, né? acha que a minha desconversão foi uma briga, quando nada disso, foi um processo racional e intelectual produzido no seminário. No seminário, O olha. meu ateísmo nasceu do estudo sério bíblico no seminário, com os métodos histórico-críticos. E aí eu sou grato a Paulinas, Vozes, Sinodal, Paulos, Loyola, editoras. Eu participei de muitos congressos, porque eu fui professor de doutorado no Departamento de Ciências das Religiões e Teologia do MEC. E eu todo ano falava para. Eu era coordenador, então eu participava da reunião dos coordenadores de todos os cursos do Brasil na área. E eu falava, gente, a gente tem que fazer um congresso de agradecimento a essas editoras. Essas editoras me salvaram. Todo mundo que é lúcido no Brasil deve a essas editoras que, lúcido que eu digo, que passaram pela minha experiência. Porque se você vai ler livro de editora evangélica, você está sendo feito de idiota. Mas é mentira da primeira à última página. Mas por que essas editoras faziam? Porque são luteranas e católicas. A luterana europeia é outro lastro, outra vibe. E tem um professor aqui da Unida, ele é escocês. Ele dizia para mim, Oswaldo, você tem que ir embora do Brasil. Vai embora, vai para.
Se você chegar na Europa, você encontra pares. Aqui no Brasil você não vai encontrar nenhum, não tem, não existe. É outro modo de encarar a realidade da igreja. Mas é aqui que eu fico, não vou nada. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!